craquete! Existe uma perspectiva que foi implantada pela historiografia europeia aqui na América e a gente segue essa perspectiva, que é a ideia de uma história linear que divide o seu tempo em antes e depois de Cristo e que essa linha do tempo ela tem subdivisões. Realmente, eu preciso sentar e explicar. É importante que você perceba que ela é dividida segundo categorias que foram determinadas por intelectuais do século XIX. Então foi quando a historiografia estava se desenvolvendo, influenciada pela ideologia do positivismo na França, muito disso foi importado para cá. Isso daí teve uma aula muito foda uma vez que a professora Tânia De Luca deu pra gente. A Tânia é uma professora foda, fala muito bem, já apareceu na TV Escola falando da história do dinheiro. Tânia, ficou legal esse vídeo, obrigado por ele. Ela falou sobre como foi o processo seletivo para desenvolver pela primeira vez uma historiografia brasileira. E quem ganhou o processo seletivo foi um francês, pasmem, foi um francês que passou a falar da história do Brasil, olha só. Então, o primeiro cara a falar sobre a história do Brasil foi um gringo, para ver como a nossa perspectiva foi importada em diversos aspectos. Seja como for, voltando à linha do tempo, essa linha do tempo é seguida e ela é útil se você souber utilizar. Se liga só, a linha do tempo ela é dividida nas seguintes categorias: pré-história, antiguidade, era medieval, era moderna, era contemporânea e modernidade líquida, ou pós-modernidade. A pré-história, esse é, de longe, o período mais longo da história da humanidade, porque ele compreende os milhões de anos desde o desenvolvimento dos hominídeos até o surgimento dos Homo sapiens sapiens e o estabelecimento deles a partir de 300 mil a.C., formando as comunidades paleolíticas e posteriormente neolíticas. Beleza. Então esse é o período mais longo. Esse período ele terminaria, segundo a determinação desses historiadores oitocentistas, essa é uma forma de falar quando você se refere ao século XIX, porque é 1800, século XIX é de 1801 a 1900. Então, esses autores oitocentistas, eles determinaram esse conceito de pré-história, que é um conceito errôneo, porque eles se referiam ao momento antes de começar a história do homem. Tá errado! Errou! Eles falavam que a história só poderia ser considerada a partir do momento do surgimento da escrita, e que tudo antes disso era antes da história, era a pré-história. Hoje a gente já desconstruiu esse conceito muito bem. Então, a antiguidade ela começa com o surgimento da escrita, em torno de 5.000, 4.000 a.C. Perceberam que na linha do tempo eu falei 5.000 a 4.000? Por quê? Porque nessa linha do tempo a gente está falando do período antes de Cristo. Então, está se aproximando do zero a numeração dos anos. Então vai diminuindo. Esse é o caminho que segue essa linha do tempo. Beleza. Então, a partir entre 5 e 4.000 a.C., quando surge a escrita, desenvolvem-se as primeiras civilizações, formação de organizações estatais, que é tudo isso que eu quero falar aqui. É aí que você tem a antiguidade. E a antiguidade ela vai passar até 476 depois de Cristo, que é quando Roma cai invadida pelos, bem aspas, bárbaros, né? O conceito de bárbaro é um conceito que tem que ser muito trabalhado, principalmente quando a gente fala de Roma, né? Quando Roma cai, isso daí marcaria o fim da antiguidade, o fim de toda aquela estrutura de sociedade que marcaria a antiguidade e o início da era medieval. E aí a era medieval duraria até o século XV,
quando começaria o renascimento cultural. Esse renascimento ele marca a transição para a Era Moderna, e com a Era Moderna começa o período das grandes navegações, não é? Entre aspas, descoberta, eu prefiro invasão das Américas, não é verdade? Esse período da Era Moderna, ele vai até aproximadamente, ele iria até 1789, quando com a Revolução Francesa teria início a Era Contemporânea. E aí, para alguns autores, a Era Contemporânea dura até hoje. Mas a maioria, o senso comum entre os historiadores, sociólogos, filósofos, psicólogos também aderem a essa perspectiva, é a ideia de que com o fim da Segunda Guerra Mundial a gente tem uma nova estrutura social, uma nova organização que vai ser foi denominada por Bauman, um sociólogo polonês, como modernidade líquida, mas também existe a denominação de capitalismo tardio, que foi um autor alemão que denominou, ou então pós-modernidade, que foi um termo muito utilizado principalmente pelos autores franceses, uma vez mais, que tem grande influência até hoje aqui no Brasil. Então, essa é a linha do tempo. Eu não quero que se decore datas, eu não gosto. Para falar a verdade, essa ideia de decorar datas, isso já foi desconstruído há muito tempo dentro do ensino de história, mas o legal é que com isso, com essa categorização, você consegue situar eventos históricos. E isso é um treino bom. Permite a gente relacionar eventos históricos acontecidos em diferentes lugares, mas que estão mais ou menos no mesmo tempo, tá? Então, tá aí uma dica sobre a linha do tempo. Que a escola tem que conseguir ensinar para o aluno ver a diferença entre uma informação confiável e uma informação não confiável. Então, procurar o site correto é muito bom, porque nós temos site neonazista, nós temos site de pedofilia, nós temos sites de partidos de gente que é racista, né? Então nós temos site de todo tipo, porque isso é um território livre. Agora, saber qual é o bom site já é uma outra discussão.